Nosso padrão de instalação, ele geralmente atende basicamente as empresas do Simples Nacional, por ser um processo bem menos complexo do que o regime de lucro real ou lucro presumido. Então, neste mini curso, quero mostrar para vocês os pontos mais importantes a serem revistos quando o GMax for instalado na empresa que é optante pelo lucro real ou lucro presumido. Então, vamos mostrar para vocês aqui quais são as telas que tem que ter e os campos principais a serem observados com muita atenção pelos consultores que fazem aí a configuração do sistema para rodar em empresas dentro desse regime de lucro real ou lucro presumido. Então, o primeiro passo mais importante seria conferir o cadastro da empresa. Então, nesse quesito, o sistema padrão de instalação vai como uma empresa Simples Nacional. Então, você precisa mudar o CRT para 3, que é regime normal de tributação. O regime tributário você vai escolher, no caso, lucro real ou lucro presumido. Você precisa também revisar a aba Sintegra, ou seja, marcando dentro da aba Sintegra os registros correspondentes aos arquivos que a empresa está obrigada a integrar, a enviar dentro da legislação do Sintegra. Você precisa também configurar a aba SPED Fiscal, e um dos campos mais importantes aí é o indicador de atividade, se é indústria ou outras. Por quê? Sendo indústria, a questão do IPI já passa a ser tratado como recuperação de crédito, então isso interfere na apuração tanto do ICMS quanto do próprio PIS e COFINS, sem falar, é claro, na questão do crédito de IPI. O cadastro das inscrições estaduais como contribuinte substituto em outras unidades da federação. Uma vez que a empresa regime normal, ela vai ter que entregar os arquivos SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS. Essa aba de SPED Fiscal e a aba de inscrição como substituto tributário em outras unidades da federação são obrigatórias. Caso a empresa não tenha inscrição em outras unidades da federação como substituto, a inscrição estadual do próprio estado deve ser configurada de forma obrigatória. Isso, na verdade, o sistema já faz de forma automática. Assim que você entra no cadastro da empresa e faz qualquer alteração, ele verifica se existe alguma inscrição como substituto tributário. Caso você não tenha informado nada, ele inclui a própria inscrição, a inscrição do próprio estado, na própria unidade da federação, como inscrição de contribuinte substituto. Então, obrigatoriamente nessa aba deve ter pelo menos a inscrição da empresa na própria unidade da federação. Caso ela tenha a inscrição como substituto em outras unidades da federação, isso deve ser incluído aí para cada estado a sua respectiva inscrição estadual. Isso porque no envio do arquivo SPED Fiscal você tem que informar as inscrições estaduais onde a empresa é cadastrada, e também tem que apurar o ICMS na condição de contribuintes substitutos, eventualmente apurado para cada unidade da federação. Bem, quero mostrar para vocês aqui, dentro dessa lógica aqui, quais são aí a tela da empresa. Estou aqui com o GMax aberto, vamos aqui mostrar para vocês e pontuar aquilo que eu acabei de exibir, cadastro, empresa. Vamos aqui filtrar e aí aparece a empresa na qual eu estou aqui logado. E aí você vai mudar basicamente isso aqui: o regime para normal, regime de tributação federal. Você pode escolher entre lucro real e lucro presumido, nos casos que vamos colocar como presumido. Esse campo aqui, alíquota PIS e alíquota COFINS, por enquanto não está sendo usado, mas basicamente serviria para o lucro presumido, que é uma alíquota única, geralmente de 0,65% para o PIS e 3% para COFINS.
Aqui, se a empresa é lucro presumido, não precisa ter essa alíquota de crédito simples nacional. Então você pode aqui zerar esta alíquota. Outros detalhes importantes são com relação aqui é esse desconto de antecipação parcial. Aqui no caso do estado da Bahia, as empresas que compram para comercializar fora do estado, ela tem que pagar uma antecipação parcial, que seria a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna. Em alguns estados, me parece que existem alguns estados que isso não é cobrado, e sendo cobrado, se houver algum desconto, isso você vai colocar aqui no caso do estado da Bahia, para a empresa que pagar em dia, ela tem um desconto de 20%. Então isso independe do regime de apuração da empresa. Esse desconto aqui no caso do estado da Bahia tem um desconto de 20% sobre o cálculo da chamada antecipação parcial ou diferencial de alíquota na aquisição fora do estado. Então é uma terminologia que o pessoal confunde um pouco, mas, por exemplo, diferencial de alíquota geralmente é aquela diferença que a empresa paga quando ela adquire bens para o ativo imobilizado. Então, se ela comprar um bem fora do estado para incorporar seu ativo imobilizado, ela está sujeita ao pagamento da diferença de alíquota do estado de origem para o estado seu de destino. Então, porque as operações interestaduais de estado para estado, ela tem a alíquota reduzida em relação à alíquota interna. Então, essa diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna recebida na nota fiscal, ela deve ser recolhida a título de diferencial de alíquota no caso de aquisição para o ativo imobilizado. No caso de aquisição para comercialização, nos estados em que é devido o pagamento dessa diferença, aí sim ela é chamada de antecipação parcial, ou seja, você antecipa parte do imposto que seria devido apenas no momento da venda do produto. Então, por isso que se chama de antecipação parcial. Ela não encerra a fase de tributação, mas esse valor que a empresa paga, a empresa sendo normal, ela paga a título de antecipação, ela utiliza como crédito na apuração do ICMS no regime normal. Bem, aqui na aba de configuração do Sintegra, você vai verificar quais são os registros que a empresa tem que enviar. Isso tem quem vai passar essa orientação são o contador da empresa, o consultor da empresa. Isso tem que ser passado. Aqui o mês de envio do inventário, ou seja, obrigatoriamente a empresa que envia o arquivo Sintegra, ela tem que enviar o inventário uma vez por ano. Geralmente isso é feito no primeiro mês do ano, ou seja, você vai informar aqui no inventário no Sintegra de referente à competência janeiro, que você envia no mês de fevereiro, qual foi o estoque existente na empresa em 31 de dezembro. Geralmente é dessa forma. Existem estados que cobram isso no mês, na competência, no Sintegra da competência janeiro, outros na competência fevereiro. Então aí a empresa, você deve verificar com o seu contador qual é o mês que deve ser enviado esse inventário dentro do arquivo Sintegra. Na aba SPED fiscal, você tem aqui alguns parâmetros para informar se a empresa que está utilizando o sistema ela é revendedor de combustível, revendedor de energia, presta serviço de transportes e assim por diante. Então, é intuitivo e isso vai interferir aí na questão da geração do SPED fiscal. Basicamente, as situações que estão aqui, elas não são ainda atendidas pelo sistema. Então, por padrão, isso aqui nunca deverá ser marcado, a não ser que a empresa exerça alguma dessas atividades que estão aí relacionadas. E se ela prestar algum tipo de serviço, ainda o sistema GEMAX ainda não considera essas marcações aí. Elas foram incluídas porque dentro do layout do arquivo SPED fiscal, elas têm de ser informadas isso aí no registro específico. Bem, por padrão, então isso aqui não deve ser marcado para as empresas comerciais e industriais. Bem, aqui é código da obrigação de ICMS. Geralmente isso é padrão para todos os estados, é 00. Então é um código fiscal do arquivo enviado no arquivo SPED fiscal, e isso é padrão em todas as unidades da federação. Já esse código de receita do ICMS, isso vai variar de acordo com cada estado. Então você vai aqui dar um F1 e aí deve aparecer aí o regime, o código específico para o seu estado.
Então, isso aqui deve ser informado conforme o tipo de receita que a empresa recolhe. Então, isso tem que ser verificado também com o contador, qual é o código de recolhimento do ICMS utilizado nas guias de apuração. Aqui no estado da Bahia, a empresa comercial, ela utiliza o 0759, mas já a empresa industrial já utiliza outro código, e assim por diante. Aqui é o dia de vencimento do ICMS. Então aqui no caso do estado da Bahia vence no dia 9, em outros estados tem outras datas de vencimento. Esse indicador de atividade ele é importantíssimo. Você vai indicar se a empresa é considerada industrial ou equiparada ou outras. Ou seja, se é indústria ou equiparada à indústria, você vai marcar essa primeira opção. Com isso aqui o sistema vai tratar a questão da apuração do crédito de ICMS, PIS e COFINS de forma diferenciada, onde o IPI não integra a base de cálculo desses impostos. Sendo outras, aí o IPI já faz parte da base de crédito do ICMS, PIS e COFINS. Então isso aí é importantíssimo aí você configurar isso de forma adequada. Bem, aqui é o cadastro do contador, vocês já estão acostumados, padrão, tem que ser informado o contador, porque o SPED fiscal prescinde a exigência do contador, mas hoje, como o layout da nota fiscal eletrônica já tornou isso obrigatório, isso é padrão aí. Sempre que você instalar o sistema, virá com o título aqui João Contador, você vai alterar aí para os dados do contador da empresa específica. Bem, aqui na aba de inscrições de substituto tributário, deve existir pelo menos a inscrição no próprio estado. Então, quando a empresa ela faz a inscrição na condição de contribuinte substituto tributário em outra unidade da federação, ela deve informar para cada estado, coloca aqui o estado, o número de inscrição lá no estado e o código de receita que você vai utilizar para recolher esse ICMS na condição de contribuinte substituto. E o dia do vencimento em cada estado, que pode ser diferente. Bem, então, caso a empresa não tenha nenhuma inscrição na condição de contribuinte substituto tributário, a própria inscrição na própria unidade da federação é a primeira a ser informada aí. De forma que essa inscrição aqui ela é obrigatória para envio do SPED fiscal. Então você tem que verificar aí. Isso geralmente o sistema já verifica quando você faz qualquer alteração na tela numa instalação nova. A primeira alteração que você faz na tela, o sistema vai automaticamente, se você deixar vazio, ele vai colocar a própria inscrição já de forma automática. Já as demais inscrições em outras unidades você tem que adicionar aí de forma normal. Bem, em relação ao cadastro da empresa, é isso aí que a gente tinha a observar para vocês em relação à mudança do regime. Nós temos aqui também um detalhezinho pequeno aqui na questão dos parâmetros, apenas um detalhe aqui que a gente deve utilizar, que é a questão do CFOP do CTE, ou seja, esse CFOP aqui serve para quê? Quando você vai dar entrada, lançar o CTE de aquisição de transporte, serviço de transporte, aqui na tela de movimento CTE, o sistema vai trazer automaticamente um CFOP preenchido, que é o 352 ou 353, de acordo com o que você informa aqui. Então aqui, por exemplo, você tem que adequar de acordo, ou seja, o sistema só aceita aqui 1351, 1352, só aceita essas 5 opções aqui, 6 opções de CFOP. Então você vai colocar também de acordo com o tipo da empresa, o tipo de aquisição da empresa. Então geralmente aqui já vai com 1352, que é a aquisição de serviço de transporte por empresas comerciais. Mas se a empresa for uma indústria, por exemplo, você já deve adequar isso aqui ao tipo da empresa especificamente. Então aqui nessa tela de parâmetro, a única coisa, um detalhe a ser observado é esse aqui, porque isso passa a ter importância dentro do regime normal, porque os CTS devem ser lançados obrigatoriamente todos os fretes, ou seja, as aquisições de serviço de transporte feito pela empresa, ela deve lançar obrigatoriamente nessa tela de CTE, onde você vai vir aqui incluir, e automaticamente quando você bota incluir, o sistema já vai colocar aqui o CFOP
específico. Aqui não está colocando porque ele só coloca no momento que eu escolho aí o fornecedor, de acordo com a origem de acordo com o tipo de transporte, a origem da transportadora, se é de dentro ou fora do estado. O sistema vai colocar aí o CFOP correspondente de acordo com aquele parâmetro que eu acabei de mostrar para vocês. Bem, em relação à tela de empresa e a tela de parâmetros, é isso aí que a gente tinha para mostrar para vocês. Aí, nos próximos vídeos mostraremos outras diferenças, outros ajustes que devem ser feitos no sistema para implantação em empresas de lucro real ou lucro presumido. É isso aí, até o próximo vídeo.